No vasto palco da China antiga, poucas figuras brilham com a intensidade e a controversa glória de Yongle. Seu nome ecoa, através dos séculos, como o do imperador que expandiu as fronteiras do dragão, construiu cidades colossais e enviou frotas que cruzaram oceanos desconhecidos. Mas por trás de cada monumento erguido, de cada terra conquistada, residia um punho de ferro, forjado no fogo de uma guerra civil brutal e temperado pela ambição implacável. Prepare-se para mergulhar na saga de Zhu Di, o príncipe que ascendeu ao trono através do sangue, transformando-se em Yongle, o imperador da expansão, cujo legado é um testemunho da grandeza e da brutalidade do poder imperial chinês. A história de Yongle começa muito antes de ele empunhar o título imperial, nas entranhas da vibrante dinastia Ming, que havia recém-expulsado os mongóis da China. Seu pai era ninguém menos que o imperador Hongwu, o camponês mendigo que, por sua própria força e crueldade implacável, unificou a China e fundou a dinastia. Hongwu foi um líder formidável, mas também paranoico e brutal, que eliminou impiedosamente qualquer um que pudesse ameaçar seu poder ou o de sua linhagem. Zhu Di, nascido em 1360 d.C., era o quarto filho de Hongwu, um príncipe com uma inteligência afiada e uma veia militar evidente desde cedo. Hongwu, desconfiado de seus generais e da elite burocrática, confiou pesadamente em seus filhos para consolidar o poder Ming em várias províncias. Zhu Di foi nomeado o príncipe de Yan e enviado para Pequim, uma cidade estratégica na fronteira norte do império. Esta não era uma posição de prestígio e conforto, mas sim uma linha de frente perigosa, onde ele deveria conter as incursões remanescentes dos mongóis e manter a ordem em uma região volátil. Lá, Zhu Di se destacou. Ele liderou com sucesso várias campanhas militares contra os mongóis, provando sua coragem no campo de batalha e sua capacidade de comando. Ele se tornou um líder respeitado por suas tropas e ganhou experiência inestimável em assuntos militares e governamentais. Apesar de suas conquistas, Zhu Di vivia sob a sombra opressora de seu pai. Hongwu, com sua natureza autoritária e desconfiada, não tolerava ameaças à sua sucessão. O imperador original havia designado seu primeiro filho, Zhu Biao, como herdeiro. No entanto, Zhu Biao morreu prematuramente em 1392 d.C. Em vez de escolher um de seus filhos mais velhos e experientes, como Zhu Di, Hongwu, em um ato de grande e talvez fatal erro de cálculo, nomeou o filho de Zhu Biao, seu neto Zhu Yunwen, para ser o próximo imperador. Zhu Di e seus irmãos, poderosos e com suas próprias bases de poder, viram essa decisão com apreensão. Eles eram homens de guerra, não crianças, e a perspectiva de serem governados por um sobrinho jovem e inexperiente, que provavelmente seria influenciado por conselheiros civis, era inaceitável. Quando o imperador Hongwu morreu em 1398 d.C., Zhu Yunwen ascendeu ao trono como o imperador Jianwen. Jianwen, influenciado por seus burocratas civis, iniciou imediatamente uma política de redução dos feudos, que era essencialmente uma purga dos príncipes, seus tios, para centralizar o poder. Príncipes foram presos, despojados de seus títulos e, em alguns casos, até mesmo forçados ao suicídio. Zhu Di, o príncipe de Yan em Pequim, sabia que sua vez chegaria. Ele fingiu loucura e demência por um tempo, tentando enganar o imperador e seus espiões. Mas as intenções de Jianwen eram claras. A ameaça era existencial. Para um homem de sua ambição e capacidade militar, a única opção era lutar. A mesa estava posta para uma guerra civil brutal pelo trono do dragão. A política de redução dos feudos do imperador Jianwen era uma declaração de guerra velada aos seus tios, os príncipes imperiais. Zhu Di, o príncipe de Yan, sabia que não poderia se submeter.
Em 1399 d.C., ele lançou sua própria rebelião, que ficaria conhecida como a Campanha Jingnan, literalmente, Campanha para Pacificar o Sul. O nome era uma fachada. O objetivo real era o trono. Zhu Di justificou sua revolta, alegando que estava salvando o jovem imperador de conselheiros corruptos e restaurando a ordem estabelecida por seu pai, o imperador Hongwu. A guerra civil que se seguiu foi uma das mais sangrentas e devastadoras da história chinesa. Durou 4 anos e ceifou milhões de vidas, deixando um rastro de destruição por todo o império. Zhu Di, um general experiente e carismático, liderou suas forças com uma ferocidade implacável. Ele havia passado anos na fronteira norte, lutando contra os mongóis, e suas tropas eram endurecidas pela batalha e leais a ele. Em contraste, o exército imperial de Jiang Wen, embora numericamente superior, era liderado por generais menos experientes e frequentemente divididos por intrigas da corte. As batalhas foram brutais. Zhu Di empregou táticas audaciosas, marchando rapidamente para contornar as defesas inimigas e atacar as cidades-chave. Ele enfrentou e derrotou repetidamente os exércitos imperiais, que, apesar de seus números, não conseguiam conter o ímpeto do príncipe rebelde. As cidades que se opunham a ele eram sitiadas, e uma vez tomadas, seus defensores e, por vezes, seus habitantes eram punidos severamente. A guerra não era apenas por território, mas pela aniquilação da oposição. O clímax da campanha Jingnan ocorreu em 1402 d.C., quando as forças de Zhu Di alcançaram e sitiaram Nanquim, a capital imperial. A cidade, embora fortificada, estava exausta pela guerra e pelo cerco. Quando os portões de Nanquim caíram, o caos se instalou. O palácio imperial foi incendiado. O destino do imperador Jiang Wen permanece um mistério até hoje. Alguns relatos dizem que ele morreu no incêndio, outros que ele conseguiu escapar e viveu o resto de sua vida como monge. Zhu Di, por sua vez, fez questão de eliminar qualquer vestígio de seu sobrinho e de seu reinado, destruindo registros e reescrevendo a história para legitimar sua própria ascensão. Com Nanquim em suas mãos, Zhu Di não hesitou em tomar o trono. Ele se autoproclamou imperador, adotando o nome de reinado Yongle, que significa felicidade perpétua ou alegria eterna, um contraste irônico com o banho de sangue que o levou ao poder. Sua ascensão foi consolidada com uma purga brutal de todos os apoiadores de Jiang Wen. Milhares de funcionários, acadêmicos e suas famílias foram executados, muitos de forma horrenda, para garantir que nenhuma dissidência remanescente pudesse ameaçar seu recém-adquirido poder. Yongle havia conquistado o trono com um punho de ferro, manchado pelo sangue de seus compatriotas e de sua própria família. Mas essa brutalidade inicial seria a base de um reinado que, embora tirânico, seria também um dos mais grandiosos e expansivos da história chinesa. O príncipe rebelde havia se tornado o imperador, e a China estava prestes a testemunhar uma era de ambição sem precedentes. Com o trono usurpado e o sangue de seus oponentes ainda fresco, o imperador Yongle enfrentava um desafio monumental: consolidar seu poder e legitimar seu reinado. Nanquim, a capital estabelecida por seu pai, o imperador Hongwu, era um símbolo do regime que ele havia derrubado. Além disso, a cidade estava localizada no sul, longe de sua base de poder no norte e da sempre presente ameaça mongol na fronteira. Yongle, um homem de visão e pragmatismo militar, sabia que precisava de uma nova capital, uma que refletisse sua própria grandiosidade e servisse como um centro estratégico para suas ambições expansionistas. A escolha recaiu sobre Pequim, Beijing, a mesma cidade onde ele havia servido como príncipe de Yan e de onde lançou sua rebelião. Pequim não era apenas sua base de poder pessoal,
Era uma fortaleza natural, estrategicamente posicionada para defender a China contra as incursões mongóis e para servir como ponto de partida para futuras campanhas militares no norte. Mover a capital era um ato de afirmação de poder, um rompimento simbólico e prático com o passado. A decisão de Yongle de realocar a capital foi um empreendimento de escala épica que exigiria recursos e mão de obra em proporções inimagináveis. O projeto não era apenas a construção de um palácio, mas a criação de uma cidade inteira do zero, projetada para ser o coração de um império vasto e glorioso. A construção começou em 1407 d.C. e duraria mais de uma década, envolvendo centenas de milhares de trabalhadores, artesãos e engenheiros. Para alimentar e suprir a nova capital no norte, Yongle precisava de uma infraestrutura logística colossal. Ele ordenou a dragagem e a reconstrução do Grande Canal, uma antiga via navegável que conectava o norte e o sul da China. O Grande Canal se tornou a artéria vital do império, transportando grãos, suprimentos e materiais de construção de todas as províncias para Pequim. Essa obra de engenharia monumental, que já existia em partes, foi revitalizada e estendida sob Yongle, tornando-se uma das maiores e mais eficientes rotas de transporte de sua época. A escala do projeto era impressionante. Madeira de florestas distantes, mármore de pedreiras remotas e tijolos de fornos especializados eram transportados por terra e água, em uma operação logística que desafiava a imaginação. O custo humano dessa empreitada foi imenso. Milhões de camponeses foram recrutados para o trabalho forçado, muitos morrendo de exaustão, doenças ou acidentes durante a construção. As condições eram brutais, mas a vontade de Yongle era inabalável. A construção da nova capital era mais do que um projeto de engenharia. Era uma declaração política. Yongle estava construindo um símbolo tangível de sua autoridade absoluta e da renovada glória da dinastia Ming sob seu comando. Ele queria que a nova capital fosse uma manifestação física do mandato do céu. Um lugar onde o poder imperial seria inquestionável e visível para todos. O coração dessa nova capital seria a Cidade Proibida, um complexo palaciano que seria o epicentro do poder imperial por quase 500 anos. O apogeu da ambição de Yongle pela nova capital foi a construção da Cidade Proibida. Erguida no centro de Pequim, esta cidadela maciça não era apenas um palácio, era um universo em miniatura, o coração pulsante do império, projetado para refletir a majestade do próprio céu e a supremacia inquestionável do Filho do Céu, o Imperador. Iniciada em 1406 d.C. e concluída por volta de 1420 d.C., a Cidade Proibida é um testemunho da escala e da brutalidade da visão de Yongle. O complexo cobria uma área de cerca de 720 mil metros quadrados, com mais de 980 edifícios e aproximadamente 9 mil cômodos. Sua construção exigiu uma força de trabalho colossal, estimada em mais de 1 milhão de camponeses, artesãos, soldados e engenheiros. Milhares deles morreram devido às condições extenuantes, doenças e acidentes, uma fatura humana que se somava ao sangue já derramado para a ascensão de Yongle. A mão de obra era muitas vezes forçada, um tributo em vidas pagas à megalomania imperial. Os materiais utilizados eram igualmente grandiosos e difíceis de obter. Enormes toras de madeira de Nanmu, uma madeira rara e valiosa, eram transportadas de florestas remotas nas províncias do sudoeste. Uma jornada perigosa e árdua que podia levar anos. Blocos gigantescos de mármore branco vinham de pedreiras distantes, arrastados por equipes de milhares de homens em trenós sobre estradas de gelo criadas artificialmente no inverno, ou puxados por enormes grupos de animais no verão.
Cada tijolo, cada telha esmaltada, cada ornamento dourado passava por um processo meticuloso de fabricação e transporte, simbolizando o controle absoluto do imperador sobre todos os recursos e vidas do império. A arquitetura da Cidade Proibida era uma manifestação física da cosmologia e da hierarquia chinesas. Seus eixos simétricos, seus pátios vastos e suas 3 grandes salas de audiência, a Sala da Harmonia Suprema, a Sala da Harmonia Central e a Sala da Preservação da Harmonia, eram projetadas para impressionar e intimidar. As cores, as formas e a disposição de cada edifício eram carregadas de simbolismo, reafirmando o mandato do céu do imperador e seu status como o centro do universo conhecido. Somente o imperador e seus eunucos de confiança tinham acesso total a todas as áreas. Daí o nome Proibida. A realocação da capital para Pequim e a construção da Cidade Proibida tiveram um custo financeiro e humano estratosférico, drenando os recursos do império e impondo um fardo brutal sobre a população. No entanto, para Yongle, era um investimento na eternidade. Ele queria uma capital que não apenas o protegesse das ameaças externas, mas que também projetasse uma imagem de poder e estabilidade inabaláveis para o mundo. Ele consolidava o controle político e militar no norte, ao mesmo tempo em que criava uma obra-prima arquitetônica que até hoje impressiona por sua escala e beleza. Pequim, com sua nova e imponente Cidade Proibida, tornou-se o verdadeiro coração do Império Ming sob Yongle. Era a base a partir da qual ele lançaria suas campanhas militares, suas expedições marítimas e sua mão de ferro sobre um império que ele havia conquistado e que agora governaria com uma ambição sem limites. O sangue da rebelião havia regado os alicerces, e a glória de Yongle seria gravada nas pedras dessa capital eterna. Mesmo depois de consolidar seu poder através de uma sangrenta guerra civil e de estabelecer sua grandiosa capital em Pequim, a mente de Yongle nunca se desviou da ameaça que por séculos assombrou a China: os mongóis. Embora a dinastia Ming tivesse expulsado a dinastia Yuan, de origem mongol, e os tivesse empurrado para o norte, as tribos mongóis ainda representavam uma força formidável e imprevisível nas estepes. Eles continuavam a realizar incursões de saque nas fronteiras, pilhando assentamentos e desestabilizando o Império Ming. Para Yongle, essa não era apenas uma questão de segurança nacional, era uma questão pessoal. Como príncipe de Yan em Pequim, ele havia passado anos na linha de frente, combatendo os mongóis e aprendendo suas táticas. Yongle compreendia que a melhor defesa contra os mongóis não era uma muralha passiva, mas uma ofensiva implacável. Ele se recusava a esperar que eles atacassem. Sua estratégia era levar a guerra diretamente ao coração das estepes, fragmentar as tribos mongóis, destruir suas bases e demonstrar a supremacia militar da dinastia Ming. Ele queria que os mongóis soubessem que a China não era mais uma presa fácil e que seu novo imperador possuía um punho de ferro. Para isso, Yongle empreendeu 5 grandes campanhas militares contra os mongóis, entre 1410 e 1424 depois de Cristo. Cada expedição era um empreendimento logístico e militar de proporções colossais, digno da escala de suas obras civis. Ao contrário de muitos imperadores chineses que delegavam o comando de exércitos, Yongle, fiel à sua natureza de guerreiro, frequentemente liderava pessoalmente suas tropas no campo de batalha. Ele se vestia com armadura, montava seu cavalo e marchava ao lado de seus soldados, inspirando lealdade e temor. A organização dessas campanhas era complexa e brutal. Centenas de milhares de soldados, suprimentos, cavalos e equipamentos tinham que ser transportados através de vastas e inóspitas paisagens. A logística envolvia a criação de pontos de abastecimento ao longo do caminho,
o que exigia uma força de trabalho imensa para construir estradas, pontes e postos de reabastecimento. Muitos camponeses e trabalhadores conscritos morriam de exaustão, fome ou sede nas longas marchas e sob as duras condições das estepes. A vida sob a constante sombra da guerra e das exigências imperiais era uma realidade brutal para o povo chinês. As campanhas militares de Yongle contra os mongóis eram tudo menos misericordiosas. Ele não buscava apenas vitórias táticas, mas a destruição da capacidade de guerra mongol. Seus exércitos perseguiam os pastores nômades implacavelmente, travando batalhas ferozes, massacrando guerreiros e pilhando seus acampamentos. A paisagem das estepes, embora vasta, tornava-se um campo de batalha pontilhado por cadáveres e ruínas. O objetivo de Yongle era claro: quebrar a espinha dorsal militar dos mongóis e garantir a segurança duradoura da fronteira norte da China. Cada campanha era uma demonstração de força esmagadora, um lembrete sangrento de quem detinha o verdadeiro poder no Oriente. As 5 campanhas de Yongle contra os mongóis não foram meras incursões defensivas, foram expedições de subjugação brutal e afirmação de poder. O imperador não se contentava em repelir os saques. Ele buscava a desintegração das tribos mongóis, a destruição de sua capacidade militar e o estabelecimento de uma hegemonia Ming inquestionável nas estepes. Sua estratégia era simples, mas implacável: encontrar e esmagar o inimigo. Yongle era um comandante que não hesitava em usar a força esmagadora e táticas de terra arrasada. Seus exércitos, vastos e bem organizados, marchavam profundamente em território mongol. Ao encontrar as hordas nômades, as batalhas eram frequentemente sangrentas e decisivas. A cavalaria Ming, juntamente com a infantaria e o uso crescente de armas de fogo primitivas, era implacável. Os mongóis, embora guerreiros formidáveis, estavam muitas vezes divididos e não conseguiam coordenar uma resistência unificada contra a máquina de guerra Ming. Um dos momentos mais brutais ocorreu durante a primeira campanha de Yongle em 1410, depois de Cristo. Ele confrontou a força principal de Ögey Temür, o Khan mongol, e a esmagou em uma batalha campal. As perseguições aos remanescentes do exército mongol foram implacáveis, resultando em massacres generalizados. O objetivo era incutir o terror e a desesperança nos corações dos mongóis, mostrando que a era de sua supremacia havia terminado e que a China agora os perseguiria até os confins da estepe. As campanhas subsequentes de Yongle seguiram um padrão semelhante: longas marchas, confrontos sangrentos e a perseguição de tribos dispersas. Ele buscou ativamente líderes mongóis como Arugtai e Mahamu, levando seus exércitos a extremos para forçá-los ao combate. Embora nem todas as campanhas resultassem em vitórias decisivas sobre os principais líderes, alguns conseguiam escapar. A pressão constante e a destruição de acampamentos e recursos causaram um dano imenso à capacidade mongol de se recuperar e se organizar. Yongle compreendia que a guerra nas estepes era uma guerra de desgaste e intimidação. Ele não apenas derrotava os mongóis em batalha, mas também impunha sua vontade através da construção de fortalezas e do estabelecimento de guarnições militares em áreas estratégicas da fronteira. Essas bases serviam como pontos avançados para futuras operações e como um lembrete constante da presença imperial Ming. O custo dessas campanhas para a China também foi imenso. Milhões de liang, unidades de prata, foram gastos e inumeráveis vidas foram perdidas, não apenas em batalha, mas devido à exaustão e às doenças nas longas marchas e nas duras condições do terreno. As exigências logísticas dessas expedições eram um fardo pesado para a população camponesa. No entanto, para Yongle,
O custo era justificado. Suas campanhas mongóis, embora não tivessem aniquilado completamente a ameaça nômade, estabilizaram a fronteira norte e permitiram que a dinastia Ming se concentrasse em outros projetos de expansão e construção interna. A imagem que Yongle projetou para seus súditos e para o mundo era a de um imperador guerreiro, um verdadeiro filho do céu, que com sua lâmina imperial havia transformado a ameaça mongol em uma sombra distante, garantindo a segurança e a glória de seu império com um punho de ferro. Enquanto Yongle subjugava os mongóis em terra e construía sua grandiosa capital em Pequim, sua ambição não conhecia fronteiras secas. O imperador, com sua visão de uma China dominante, queria projetar o poder e a magnificência da dinastia Ming muito além de suas costas. Ele sonhava em fazer do Império do Meio o centro incontestável do mundo conhecido, e para isso ele olhou para o mar. Assim nasceu um dos mais extraordinários projetos navais da história, as expedições do almirante Zheng He. Para liderar essa audaciosa empreitada, Yongle escolheu um de seus mais leais e capazes oficiais, Zheng He. Curiosamente, Zheng He não era um comandante naval tradicional, mas um eunuco muçulmano de origem Hui. Sua escolha por Yongle demonstrava a confiança absoluta do imperador em seus eunucos, que eram dependentes diretamente dele e podiam ser mais confiáveis do que os burocratas ou generais tradicionais, que poderiam ter bases de poder independentes. Zheng He havia provado sua lealdade e inteligência servindo a Zhu Di durante a campanha Jingnan. As expedições de Zheng He, que ocorreram entre 1405 e 1433 d.C., foram um feito sem precedentes na exploração e projeção de poder marítimo. Longe de serem simples missões comerciais, elas eram demonstrações de força e riqueza. A escala das frotas era colossal, algo que assombraria a imaginação de qualquer europeu da época. Cada frota era composta por dezenas, às vezes centenas, de navios, incluindo os lendários navios do Tesouro, Baochuan. Esses navios do Tesouro eram verdadeiros gigantes flutuantes. As estimativas de seu tamanho variam, mas registros chineses sugerem que os maiores podiam ter até 137 metros de comprimento e 55 metros de largura, com 9 mastros e capacidade para transportar centenas de tripulantes e milhares de toneladas de carga. Para colocar em perspectiva, o maior navio de Cristóvão Colombo, a Santa Maria, tinha cerca de 25 metros de comprimento. Um mero barco de pesca em comparação com os colossos de Zheng He. A construção desses navios gigantescos exigiu uma infraestrutura naval maciça, com estaleiros capazes de produzir essas maravilhas da engenharia marítima. As frotas de Zheng He não levavam apenas mercadorias, elas transportavam um verdadeiro exército naval. Havia soldados, diplomatas, escribas, astrônomos, médicos e, claro, os ricos tesouros da China, seda, porcelana, ouro e prata, que seriam usados como presentes e para o comércio. O objetivo principal não era a conquista territorial direta, mas o estabelecimento de uma rede de estados tributários e a afirmação da superioridade chinesa. Essas frotas, verdadeiros dragões navegando pelos mares, estavam prontas para demonstrar o poder de Yongle a qualquer um que encontrassem. A próxima parte detalhará as rotas dessas expedições e o impacto que elas tiveram na projeção do poder da dinastia Ming. Entre 1405 e 1433 d.C., as 7 expedições de Zheng He, a mando de Yongle, sulcaram os oceanos, mapeando novas rotas e estendendo a influência chinesa a uma escala sem precedentes. As frotas colossais, verdadeiras cidades flutuantes, não eram apenas para o comércio, mas para a projeção de poder e a imposição da supremacia chinesa através de um sistema de tributos. Os navios do Tesouro, carregados com seda fina, porcelanas requintadas, ouro e prata, não visavam apenas trocas comerciais.
Eles eram presentes que selavam a submissão de reinos menores e a aceitação da hegemonia Ming. As rotas dessas expedições eram ambiciosas e abrangiam vastas porções do mundo conhecido. A primeira e segunda viagens focaram no Sudeste Asiático, visitando reinos em Java, Malaca, Sumatra e Ceilão, atual Sri Lanka. Zheng He não hesitou em usar a força quando necessário. Em Ceilão, por exemplo, o rei local se recusou a pagar tributos e tentou saquear a frota chinesa. Zheng He reagiu com uma fúria brutal. Ele desembarcou tropas, capturou o rei e sua família, levou-os para a China e só os libertou depois de uma demonstração clara de submissão. Essa foi a mensagem de Yongle. O poder imperial chinês alcançava até mesmo as terras mais distantes. As viagens subsequentes se aventuraram ainda mais longe. As frotas chinesas cruzaram o Oceano Índico, visitando portos na Índia, como Calicut e Cochin. Eles navegaram até o Golfo Pérsico, chegando a Hormuz, um centro vital de comércio. A partir daí, exploraram a Península Arábica, aportando em Adem e Jidá, esta última a porta de entrada para Meca. A presença chinesa nessas regiões, com navios gigantescos e centenas de homens, era um espetáculo que incutia reverência e, por vezes, medo. O auge da expansão marítima de Yongle ocorreu quando as frotas de Zheng He alcançaram a costa leste da África. Chegaram a lugares como Mogadíscio, Brava e Malindi, na atual Somália e Quênia. Nessas terras distantes, os chineses trocavam mercadorias exóticas e recebiam animais e produtos nunca antes vistos na China, como zebras, avestruzes e, mais notavelmente, girafas, que foram vistas como auspiciosos unicórnios, Qilin, e presenteadas à corte imperial de Yongle. Essas expedições não eram meramente sobre comércio ou curiosidade geográfica. Elas eram uma manifestação do poder imperial de Yongle, uma demonstração de que a dinastia Ming era o centro do mundo e que seu imperador tinha o mandato do céu para governar, tanto por terra quanto por mar. A projeção de poder naval era uma forma de intimidação e de afirmação da superioridade chinesa, garantindo que os reinos distantes reconhecessem a soberania do Império do Meio e enviassem seus tributos regularmente. Contudo, apesar da grandiosidade dessas frotas e de seu alcance global, as expedições de Zheng He e a própria visão marítima de Yongle seriam, ironicamente, efêmeras. Após a morte do imperador, a elite burocrática confuciana, que desconfiava do poder dos eunucos e considerava as campanhas marítimas um desperdício de recursos, conseguiria gradualmente desmantelar essa frota colossal. Mas, durante o reinado de Yongle, os dragões chineses realmente navegaram pelos mares, deixando uma marca indelével na história da exploração e da projeção de poder global. Enquanto os imponentes navios de Zheng He singravam os mares para projetar o poder de Yongle, outro vetor de sua ambição expansionista se voltava para o sul, para as férteis terras de Jai Viet, o que hoje conhecemos como Vietnã. Esta nação, embora culturalmente ligada à China, havia mantido sua independência por séculos, após resistir a inúmeras tentativas de dominação chinesa. No entanto, com Yongle no trono, o destino de Jai Viet estava prestes a mudar drasticamente. O pretexto para a invasão surgiu em 1406 d.C. A dinastia vietnamita reinante, a Casa de Ho, havia deposto e supostamente assassinado um pretendente da antiga dinastia Tran, que era apoiada pela China. Yongle, vendo uma oportunidade de expandir seu império e talvez de restaurar a glória territorial da antiga dinastia Han, proclamou que estava intervindo para restaurar a ordem legítima e vingar a linhagem Tran. A realidade era que ele via o Vietnã como uma província rebelde que deveria ser reintegrada ao domínio imperial. Yongle despachou um exército colossal para Jai Viet, estimado em centenas de milhares de soldados.
A campanha de invasão foi rápida e brutal. As forças chinesas, sob o comando de generais experientes, esmagaram a resistência vietnamita com eficiência implacável. Cidades foram sitiadas, fortalezas caíram e batalhas campais resultaram em massacres. A superioridade numérica e militar do Império Ming era avassaladora e o Vietnã, pego de surpresa e sem aliados externos, não conseguiu conter o avanço chinês. Em 1407 d.C., a dinastia Ho foi derrubada e Dai Viet foi oficialmente anexado ao Império Ming, tornando-se uma província chinesa conhecida como Jiaoji. Para Yongle, era uma vitória retumbante que adicionava vastos territórios e recursos ao seu império. Ele impôs, imediatamente, uma política de sinicização agressiva, visando erradicar a identidade vietnamita e assimilar a população à cultura chinesa. Essa política envolvia a destruição de bibliotecas e registros vietnamitas, a queima de textos locais, a imposição de leis e costumes chineses e a nomeação de funcionários chineses para governar a província. A elite vietnamita foi removida do poder e a cultura e a religião locais foram suprimidas em favor das tradições chinesas e do confucionismo. As reformas agrárias e fiscais também foram implementadas para beneficiar os interesses de Pequim, drenando os recursos da província para a capital imperial. A anexação do Vietnã foi uma demonstração do punho de ferro de Yongle e de sua ambição de expandir as fronteiras do Império Ming por todos os meios necessários. No entanto, a brutalidade da conquista e a imposição da sinicização acenderiam a chama de uma resistência que, embora suprimida no início, mostraria que o dragão chinês teria dificuldades para manter seu domínio sobre o espírito indomável do leão vietnamita. Apesar da brutalidade da conquista e da imposição da sinicização, a submissão de Dai Viet por Yongle seria tudo menos passiva. A história do Vietnã é marcada por séculos de resistência contra a dominação chinesa, e o período Ming não seria diferente. Sob a superfície de uma província aparentemente pacificada, a fagulha da rebelião ardia, pronta para explodir em fúria. A política de Yongle de erradicar a cultura e a identidade vietnamita foi um catalisador para a resistência. A queima de livros, a destruição de templos e a imposição de costumes estrangeiros não apenas humilhavam a população, mas também alimentavam um profundo ressentimento. Além disso, a administração chinesa era frequentemente opressora, com impostos pesados e corrupção desenfreada, drenando os recursos vietnamitas para benefício de Pequim. Muitos funcionários chineses enviados para governar a província eram arrogantes e desrespeitosos, o que só inflamava ainda mais o ódio local. A resistência vietnamita se manifestou de várias formas, desde atos de sabotagem e desobediência civil até revoltas armadas em larga escala. Grupos de guerrilha, conhecidos como Lam Son Khoi Nghia, começaram a se formar em áreas rurais e montanhosas, liderados por figuras carismáticas que se tornariam heróis nacionais. Eles utilizavam o conhecimento do terreno e táticas de emboscada para atacar as guarnições e as caravanas de suprimentos chinesas, causando baixas e minando o moral das tropas de ocupação. Yongle foi obrigado a despachar exércitos consideráveis para esmagar essas rebeliões. As campanhas de pacificação eram longas, custosas e frequentemente brutais. Os chineses respondiam com táticas de terra arrasada, execuções sumárias de líderes rebeldes e aterrorizando as populações que os apoiavam. O conflito se transformou em uma guerra de atrito, um ciclo vicioso de opressão e revolta que sangrava tanto os recursos chineses quanto a população vietnamita. Apesar da superioridade militar Ming, os custos da ocupação eram astronomicamente altos. Os recursos humanos e financeiros desviados para o Vietnã
poderiam ter sido usados em outros projetos ou para aliviar o fardo fiscal sobre a população chinesa. Milhares de soldados chineses morreram de doenças, exaustão e em combate nas selvas e montanhas vietnamitas, um terreno traiçoeiro e desconhecido para eles. O leão vietnamita, embora oprimido, provava ser um adversário implacável, drenando a energia do dragão imperial. Embora a rebelião principal, que levaria à expulsão definitiva dos Ming, só ganhasse força após a morte de Yongle durante seu reinado, a anexação do Vietnã já se mostrava um fardo pesado. A conquista de Dai Viet foi um triunfo territorial para Yongle, uma demonstração de sua ambição imperial, mas também uma lição sangrenta sobre os limites da expansão forçada. O legado de sangue e sacrifício no Vietnã seria um lembrete amargo do alto preço da dominação, uma mancha na glória da expansão Ming. A ambição de Yongle não se limitava a conquistas militares e construções monumentais. Ele também desejava ser o imperador que centralizaria todo o conhecimento chinês, compilando-o em uma obra que seria um testamento à supremacia cultural da dinastia Ming. Assim nasceu o projeto do Yongle Dadian, ou a Grande Enciclopédia de Yongle, um dos feitos intelectuais mais grandiosos da história da China e, de fato, do mundo. Ordenada por Yongle em 1403 d.C., logo após sua ascensão ao trono, a enciclopédia era uma empreitada de escala monumental. O objetivo era reunir, sistematizar e preservar todo o conhecimento literário e científico conhecido da China, abrangendo milhares de anos de história, filosofia, religião, arte, ciência, tecnologia, geografia e muitos outros campos. Não se tratava de uma obra original, mas de uma compilação extensiva de trechos e informações de dezenas de milhares de livros e manuscritos existentes, muitos dos quais seriam perdidos para sempre se não fossem preservados neste compêndio. A primeira versão da enciclopédia, compilada por uma equipe de cerca de 100 estudiosos sob a direção de Xie Jin, foi concluída em 1 ano, mas Yongle a considerou apressada e incompleta. Insatisfeito, ele ordenou uma revisão e expansão massiva. Dessa vez, ele nomeou seu conselheiro-chefe, Yao Guangxiao, um eunuco e monge budista que havia sido fundamental em sua ascensão ao poder para supervisionar o projeto. Sob a liderança de Yao Guangxiao, uma nova e vastamente expandida equipe de 2.169 estudiosos foi reunida. Eles trabalharam incansavelmente por 5 anos, de 1403 a 1408 d.C. O resultado foi um feito intelectual sem precedentes. O Yongle Dadian consistia em 0,95 volumes, contendo aproximadamente 370 milhões de caracteres chineses, e cobria cerca de 8.000 obras de literatura e história desde a antiguidade até a dinastia Ming. Seus volumes empilhados formavam uma torre de conhecimento que chegava a vários metros de altura. A enciclopédia não foi impressa em larga escala, devido ao seu tamanho e custo exorbitantes. Apenas uma cópia manuscrita original foi produzida durante a vida de Yongle, seguida por uma segunda e uma terceira cópia manuscritas em séculos posteriores. Cada cópia era um tesouro inestimável, guardado com o máximo de sigilo dentro dos cofres da Cidade Proibida. Para Yongle, o Yongle Dadian não era apenas uma coleção de saber, era uma declaração de poder e legitimidade. Ao compilar e controlar o vasto corpo do conhecimento chinês, ele reforçava sua posição como o centro da cultura e da erudição, o imperador que era digno de governar sobre tudo. Essa obra colossal simbolizava a ordem e a harmonia que ele buscava impor ao império, um controle que se estenderia não apenas sobre o território e o povo, mas também sobre as ideias e a narrativa histórica. Contudo, essa ambição por controle teria um lado sombrio e brutal que a próxima parte explorará.
Enquanto o Yongle Dadian representava um pináculo da erudição e da compilação de conhecimento, ele também servia a um propósito mais insidioso sob o imperador Yongle: o controle da narrativa histórica e a supressão de qualquer informação que pudesse minar sua legitimidade. A ascensão de Yongle ao trono foi manchada pelo sangue da guerra civil e pela usurpação do poder de seu sobrinho, o imperador Jianwen. Para um governante que ascendeu ao trono de forma tão violenta, a história precisava ser reescrita. Yongle não era um homem que deixava pontas soltas. Ele sabia que a legitimidade de um imperador, segundo o conceito do mandato do céu, dependia de uma narrativa de ascensão incontestável e divinamente sancionada. Portanto, qualquer registro que detalhasse a brutalidade de sua campanha Jingnan, a incerteza sobre o destino de Jiang Wen ou a ilegitimidade de sua própria reivindicação ao trono precisava ser erradicado. Assim, a compilação do Yongle Dadian, embora fosse um projeto de preservação, também funcionou como um filtro de censura em escala maciça. Os estudiosos encarregados de reunir e copiar textos antigos e contemporâneos estavam sob a vigilância constante do imperador e de seus eunucos de confiança. Eles eram instruídos a eliminar ou alterar passagens que pudessem ser consideradas críticas ao imperador ou que questionassem sua ascensão. Registros históricos que detalhavam o reinado do imperador Jianwen foram sistematicamente destruídos e qualquer menção a ele ou a seus apoiadores era suprimida. A própria historiografia oficial da dinastia Ming, que deveria ser um registro objetivo, foi reescrita para glorificar a ascensão de Yongle e vilificar seus oponentes. Essa política de censura e reescrita da história não se limitou ao Yongle Dadian. Yongle também empregou uma vasta rede de espiões e uma polícia secreta para garantir que qualquer um que falasse ou escrevesse contra ele fosse silenciado. Estudiosos e funcionários que se recusavam a cooperar ou que eram suspeitos de deslealdade eram brutalmente punidos, muitas vezes com tortura e execuções para si e para suas famílias, como veremos em mais detalhes no próximo capítulo. O controle sobre o conhecimento era uma ferramenta de poder. Ao definir o que era verdade e o que era proibido, Yongle buscava modelar a percepção de seu reinado para as gerações futuras. Ele queria que seu legado fosse o de um imperador glorioso e legítimo, cujo governo trouxe prosperidade e ordem, e não o de um usurpador que chegou ao poder através do derramamento de sangue. O Yongle Dadian, portanto, é um paradoxo, uma das maiores conquistas intelectuais da China, mas também um símbolo do controle autoritário sobre a informação. A lâmina da censura de Yongle cortava não apenas vidas, mas também a verdade, moldando a história para se adequar à narrativa imperial. A riqueza do conhecimento estava ali, mas sob a vigilância do punho de ferro que não permitia a discórdia, uma sombra que se estenderia sobre todo o seu vasto império. Apesar de toda a grandiosidade de suas construções e expedições, o reinado de Yongle foi marcado por uma profunda tirania e um clima de terror. Tendo ascendido ao trono através de uma guerra civil brutal e ilegítima, o imperador vivia com a constante paranoia de traições e conspirações. Para manter seu poder e suprimir qualquer vestígio de dissidência, Yongle estabeleceu e expandiu um aparato de segurança interna que era implacável e assustadoramente eficiente. O principal instrumento de seu terror imperial era a Guarda Imperial com o cinto bordado, Jin Wei, uma força de polícia secreta que já existia sob seu pai, mas que Yongle aperfeiçoou em uma máquina de vigilância e repressão.
Esses guardas, leais apenas ao imperador, tinham autoridade para prender, investigar e punir qualquer pessoa, sem a necessidade de mandados ou julgamentos formais. Eles operavam fora da burocracia judicial regular, tornando-os uma ferramenta perfeita para um imperador que desconfiava de todos. A guarda imperial com o cinto bordado não se limitava a Pequim. Seus agentes estavam espalhados por todo o império, infiltrando-se em todos os níveis da sociedade, desde os mais altos funcionários da corte até os camponeses mais humildes. Eles ouviam conversas, investigavam denúncias, muitas vezes falsas, e monitoravam a lealdade de todos. A mera suspeita de deslealdade, uma palavra mal colocada ou um sussurro crítico ao imperador podia levar à prisão imediata. As prisões da Guarda Imperial eram locais de horror. A tortura era uma ferramenta rotineira usada para extrair confissões, muitas vezes fabricadas, e informações sobre supostos conspiradores. As técnicas eram variadas e brutais, destinadas a quebrar a vontade dos prisioneiros. Uma vez condenados, os desafortunados enfrentavam um destino terrível. As execuções eram públicas e frequentemente incluíam a punição por extermínio dos 9 graus de parentesco, Julian Jiuzu, o que significava que não apenas o acusado, mas toda a sua família estendida, pais, irmãos, filhos, netos e até mesmo cunhados e tios, era executada. Essa punição era uma tática brutal de terror, projetada para dissuadir qualquer um de sequer pensar em se opor ao imperador. Um dos casos mais famosos de sua brutalidade foi o do estudioso Fang Xiaoru. Fang, um proeminente confucionista e leal apoiador do imperador Jiang Wen, recusou-se veementemente a escrever o edito de ascensão de Yongle, chamando-o de usurpador. Yongle, furioso, ameaçou executar os 9 graus de parentesco de Fang. O estudioso respondeu desafiadoramente: "Não se preocupe em 9 graus, execute os 10. Yongle então executou não apenas seus 9 graus de parentesco, mas também seus alunos e associados próximos, totalizando centenas de pessoas. Essa atmosfera de medo e vigilância era constante. Ninguém estava a salvo da sombra da tirania de Yongle. Ele havia ascendido ao poder através da força e estava determinado a mantê-lo com um terror ainda maior, garantindo que a China permanecesse sob o controle absoluto de seu punho de ferro. A paranoia de Yongle e sua necessidade de controle absoluto não se manifestavam apenas através da brutalidade da Guarda Imperial com o cinto bordado. Ele cultivou um sistema de desconfiança generalizada que permeava todos os níveis da corte e da administração. Ninguém, nem mesmo seus mais leais servidores, estava totalmente a salvo de escrutínio. Para circundar o poder tradicional da burocracia civil, que ele desconfiava por sua lealdade, muitas vezes dividida entre o imperador e os princípios confucianos, Yongle elevou o status e a influência dos eunucos. Esses homens, castrados para servir no harém imperial e no palácio, eram vistos como mais confiáveis porque não podiam ter filhos e, portanto, não tinham uma base de poder familiar independente para rivalizar com o imperador. Eles se tornaram os olhos e ouvidos de Yongle, e muitos deles ascenderam a posições de imenso poder, comandando exércitos, conduzindo missões diplomáticas, como Zheng He, e gerenciando agências de espionagem. Os eunucos estabeleceram sua própria rede de polícia secreta, a Diretoria Oriental, Dongchang, que rivalizava e muitas vezes superava a Jin Wei em sua capacidade de vigilância e repressão. Essa dualidade de agências de segurança, com seus informantes e torturadores, criava um ambiente onde a delação era incentivada e o medo era a moeda corrente. Funcionários de alto escalão e cidadãos comuns viviam sob constante temor de serem denunciados por qualquer motivo, real ou fabricado.
As consequências da deslealdade, ou mesmo da suspeita, eram terríveis. Yongle não hesitou em aplicar as punições mais cruéis, não apenas como retribuição, mas como um aviso claro a todos. Além da famosa execução dos 9 graus de parentesco, os registros históricos detalham punições como o desmembramento lento, lynch e outras formas de tortura prolongada, destinadas a extrair não apenas informações, mas também a quebrar o espírito dos acusados e a instilar o terror na população. O próprio imperador, embora um gênio militar e administrativo, era um homem impaciente e irascível. Seu temperamento explosivo e sua vontade de ferro muitas vezes resultavam em decisões arbitrárias e punições sumárias. A vida na corte sob Yongle era uma teia complexa de alianças frágeis, intrigas e o perigo constante de cair em desgraça. Essa sombra da tirania, com sua vigilância constante e suas punições brutais, foi uma parte intrínseca do reinado de Yongle. Ela garantiu que sua vontade fosse inquestionável e que sua ascensão violenta ao poder jamais fosse contestada. O imperador da expansão não apenas construiu impérios com pedras e navios, mas também governou com um punho de ferro que esmagava qualquer oposição, deixando um legado de grandiosidade maculada pelo terror imperial. O reinado de Yongle, de 1402 a 1424 d.C., foi uma era de extremos. Por um lado, foi um período de grandiosidade sem precedentes na história da China Ming, uma época em que o império alcançou seu apogeu de poder e influência, tanto em terra quanto no mar. Yongle não apenas consolidou o trono com um punho de ferro, mas também projetou a imagem de uma China inabalável e supremamente poderosa para o mundo. A construção da cidade proibida e a mudança da capital para Pequim são, talvez, os símbolos mais visíveis e duradouros de seu legado. Essas obras monumentais não eram apenas demonstrações de engenharia e arquitetura avançadas, mas representavam a centralização absoluta do poder imperial e a reafirmação de Pequim como o coração político e cultural da China. A cidade proibida, com sua escala colossal e seu simbolismo cósmico, até hoje testemunha a ambição de Yongle de criar um centro de poder que rivalizasse com o próprio céu. Suas campanhas militares contra os mongóis garantiram a segurança das fronteiras do norte por décadas. Embora não tenham eliminado a ameaça completamente, elas desorganizaram as tribos nômades e impuseram um respeito temeroso pelo poderio militar Ming. Yongle, um imperador guerreiro que liderava suas tropas pessoalmente, restaurou a confiança chinesa em sua capacidade de dominar seus inimigos externos, um contraste marcante com a humilhação anterior sob o domínio mongol. E, é claro, as expedições marítimas de Zheng He foram o auge da projeção de poder de Yongle para o exterior. As lendárias frotas do Tesouro, com seus navios gigantescos, navegaram pelos oceanos, alcançando a África Oriental e demonstrando a superioridade naval e tecnológica da China. Essas viagens estabeleceram uma rede de estados tributários e projetaram a imagem de uma China que era o centro do mundo conhecido, um império rico, poderoso e inquestionável. A compilação do Yongle Dadian, a maior enciclopédia de sua época, embora com suas implicações de censura, também representou um esforço monumental para coletar e preservar o conhecimento chinês, afirmando a supremacia cultural da dinastia Ming. Em suma, Yongle foi o imperador que solidificou a dinastia Ming, elevando-a a um patamar de grandeza raramente visto. Ele forjou uma era de supremacia chinesa que deixaria uma marca indelével na história mundial, um testamento à sua visão implacável e à sua capacidade de transformar ambições colossais em realidade. No entanto, essa glória tinha um preço, uma fatura da expansão, que a próxima parte explorará em detalhes. Apesar da inegável glória e das conquistas monumentais de Yongle,
O seu reinado carregou uma pesada fatura, um custo humano e financeiro que impactaria a China por gerações. A magnificência de sua era foi forjada não apenas com ambição e genialidade, mas também com opressão, terror e o esgotamento dos recursos do império. A guerra civil que o levou ao trono foi um cataclismo. Milhões de vidas foram perdidas, cidades foram devastadas e a economia sofreu um golpe brutal. O trauma dessa ascensão sangrenta perseguiu Yongle, alimentando sua paranoia e resultando na tirania que marcou seu governo. A guarda imperial com o cinto bordado e a diretoria oriental foram ferramentas de um regime de medo, onde a vigilância e as punições brutais, como o extermínio dos 9 graus de parentesco, esmagavam qualquer dissidência. A liberdade de expressão e a segurança individual foram sacrificadas em nome da estabilidade imperial. Os projetos colossais de Yongle, como a construção da Cidade Proibida e a dragagem do Grande Canal, exigiram uma quantidade imensa de trabalho forçado. Milhões de camponeses foram recrutados e muitos morreram de exaustão, doenças e acidentes. Esses projetos, embora impressionantes, representaram um fardo fiscal e humano insustentável para a população. A riqueza do império foi drenada para financiar essas empreitadas, muitas vezes às custas do bem-estar dos cidadãos comuns. As campanhas militares contra os mongóis e a conquista do Vietnã também foram incrivelmente caras, tanto em vidas quanto em recursos. Embora tenham garantido a segurança das fronteiras e expandido o território, elas prolongaram períodos de guerra e exigiram um investimento constante de tropas e suprimentos, enfraquecendo as finanças imperiais a longo prazo. A ocupação do Vietnã, em particular, mostrou-se uma ferida aberta, drenando recursos sem nunca ser totalmente pacificada. Mesmo as expedições de Zheng He, que projetaram o poder chinês para o mundo, tinham um custo exorbitante. Após a morte de Yongle, a elite burocrática confuciana, que via essas viagens como um desperdício de dinheiro e uma ameaça à ordem social, devido ao poder dos eunucos, conseguiu gradualmente desmantelar a frota e pôr fim à grande era de exploração marítima chinesa. A China se voltaria para dentro e as oportunidades de expansão e contato global seriam perdidas por séculos. No final, Yongle morreu em 1424 d.C., durante sua 5ª campanha contra os mongóis, um reflexo de sua vida passada na cela e impulsionada pela ambição. Seu corpo foi levado de volta à sua gloriosa capital, Pequim, onde foi sepultado. O legado de Yongle é, portanto, um paradoxo grandioso. Ele foi o imperador que levou a dinastia Ming ao seu ápice de poder e influência, construindo um império de escala e ostentação sem precedentes. Ele expandiu as fronteiras, ergueu monumentos eternos e projetou o poder chinês em todo o mundo. Contudo, essa grandeza veio a um custo brutal. O imperador da expansão e do punho de ferro deixou uma marca indelével na história da China, lembrando-nos que o legado dos maiores imperadores é muitas vezes uma complexa tapeçaria de glória e sangue, de avanço e tirania, de luz e sombra. O poder de uma mente estratégica está ao seu alcance. Você acabou de mergulhar na mente de um imperador que não só construiu impérios físicos, mas dominou a arte de moldar o destino com sua visão estratégica e resiliência inabalável. Agora, imagine trazer essa mesma mentalidade de imperador para a sua vida. Com Imperadores, a arte da mente invencível. Você não vai apenas ler sobre história, você vai aprender, visualizar e aplicar essas lições diretamente. Este e-book é seu guia definitivo, didático, ricamente ilustrado e com cores vivas que tornam cada estratégia fácil de entender e memorizar.
É o conhecimento milenar dos grandes líderes, traduzido para o seu sucesso no século XXI. Não espere mais para assumir o controle da sua própria jornada e construir seu legado. A mente invencível começa agora. Clique no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar de Imperadores, a arte da mente invencível. Destrave o poder da estratégia e da liderança que existe em você.